Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 51, Ambientes em Pacotes. Eu sou o Ben David e para mais detalhes sobre essa videoaula, bem como o material escrito, acesse a página bendavid.github.io, aqui na opção Cursos e em Cursos, Curso R. Em curso R, você vem para o módulo intermediário. Aqui nós temos toda a descrição básica sobre o curso e em material você tem o link de acesso para todo o material escrito para o módulo intermediário. Não só para o módulo intermediário, mas como todos os outros módulos. Aqui você tem tanto material escrito, tem scripts, exercícios e scripts via Chime. Hoje nós estamos com a aula 51. Nessa aula 51 nós vamos falar sobre ambientes em pacotes, que é um dos recursos assim muito interessantes dentro do ambiente R para fazer com que funções tanto desenvolvidas ou na realidade criadas no ambiente global como em outros pacotes que tenham o mesmo nome, vamos dizer assim, eles não entrem em conflitos. Como é que isso ocorre? Nós vamos entender justamente nessa aula de hoje. Antecipadamente, se vocês querem entender um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho, acesse essa apresentação e clique no selo Democratizando Conhecimento para mais detalhes sobre essa forma de propagar conhecimento. Diante disso, nós vamos então iniciar e falar justamente desses ambientes em pacotes. Nós temos justamente, vamos dizer assim, dois tipos de ambientes, que é o ambiente de pacote e o ambiente namespace do referido pacote. Na realidade, o que nós temos é o seguinte: se vocês querem mais detalhes sobre a parte de desenvolvimento de pacotes, lá no material escrito nós deixamos o link sobre um projeto que nós temos, Meu Pacote R. É como vocês podem desenvolver desde a forma mais básica até a forma mais aprofundada de como desenvolver um pacote no ambiente R. Então, para mais detalhes sobre como desenvolver pacotes e de forma que vocês também estejam ambientados ao que vamos falar agora, é interessante também dar uma revisada ou estudar esse material. Então, quando nós vamos desenvolver pacotes em R, uma das estruturas básicas que existe, isto é, um arquivo específico que tem como estruturas básicas de um pacote, é o arquivo namespace. No arquivo namespace, quando nós desenvolvemos nossas funções ou objetos no pacote, nós definimos nesse arquivo quais as funções ou objetos que serão exportados para que o usuário tenha disponibilidade. Assim também, nós temos nesse mesmo arquivo quais as funções necessárias de outros pacotes que nós podemos utilizar, que nós precisaremos importar. Assim também, nós temos algumas outras funções dos quais nós não queremos disponibilizar para o usuário. Por quê? Porque com as futuras atualizações, nós podemos fazer alterações nessas funções internas, de modo com que aquilo que vai ser exportado sempre seguirá sem problema algum para o usuário, uma vez que ele já esteja ambientado com o pacote. Então, nessa situação, quando você cria, quando você tem esse arquivo namespace, o que a gente cria no ambiente R é justamente um ambiente que a gente chama ambiente namespace, em que ele armazena justamente todas as ligações que existem dessas funções exportadas, importadas ou as próprias funções internas. Então, nós temos também um tipo de ambiente que é justamente o ambiente imports, que é justamente esse ambiente que armazena as ligações que nós temos
nós necessitamos internamente no nosso código de funções de outros pacotes e nós precisamos utilizá-los por alguma situação, né, que não precisaremos implementar. Por isso, a demanda que existe de outros pacotes e essa forma interessante que existe de outros desenvolvedores contribuírem para o ambiente R, de modo que a gente não precise estar implementando determinadas coisas que já estão prontas. O que a gente faz? Importa. Mas nós vamos focar internamente basicamente nos dois ambientes, que é o ambiente de pacote e o ambiente namespace. O ambiente de pacote é como se fosse uma cópia das ligações que existem no ambiente namespace, que armazena as ligações de funções ou objetos exportados, importados e internos. Essas mesmas ligações também vai existir no ambiente de pacote. Qual é a diferença que vai existir aí? É que no ambiente de pacote, essas ligações vão estar no caminho de busca. Então, na hora que a gente começa a digitar determinados comandos em que existem funções de pacotes, o que é que o ambiente global, o caminho de busca vai fazer? Primeiro nós vamos para o ambiente global. Do ambiente global ele vai seguir uma hierarquização de ambientes de pacotes. E esses ambientes de pacotes é como se fosse, vamos pensar assim, uma cópia dos ambientes namespace desses pacotes. Então vamos entender como é que funções de pacotes diferentes não entram em conflitos. Nós vamos entender justamente devido ao ambiente namespace. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos é o seguinte. O ambiente de pacote, como ele surge, né? Assim que a gente inicializa o ambiente R, alguns pacotes eles já estão disponíveis para nós. Como, por exemplo, um dos pacotes mais importantes que existe no ambiente R é o pacote base. É onde tem comandos básicos para a utilização do ambiente. Então, ele sempre estará carregado. Ou melhor, sempre estará anexado. Para vocês terem detalhes também sobre a diferença entre anexação e carregamento de pacotes, é interessante visualizar o material escrito para complementar essa videoaula. Então, quando nós anexamos um pacote no caminho de busca, por meio da função require ou library, o que a gente faz é adicionar, anexar o ambiente do referido pacote no caminho de busca. Mais especificamente, o ambiente de pacote anexado ao caminho de busca, ele será sempre o ambiente pai do ambiente global. Vejamos. Inicialmente, eu, sem ter feito anexação de pacote algum, eu visualizo quais os pacotes básicos que estão disponíveis para mim no momento. Aí eu visualizo. Aí, por alguma situação, eu quero utilizar o pacote paralelo, que é um dos pacotes que está na instalação do ambiente R, que são aqueles pacotes base que existem, e que ele é utilizado justamente para recursos de programação relacionada à paralelização. Por alguma situação, eu quero utilizar esse pacote e aí eu vou carregar e anexar. Então, eu vou usar a função library. Feito isso daqui, quando eu visualizo novamente o caminho de busca, perceba que por hierarquização, eu tenho inicialmente o ambiente global, posteriormente é justamente o ambiente de pacote paralelo. Então, significa dizer que quando nós começarmos, é aí onde é muito interessante, e o attach, que é justamente uma das funções utilizadas e que muitas vezes são utilizadas de forma errônea ou com descuido, porque quando você usa a função attach, por exemplo, para um data frame, o que vai acontecer é que um ambiente provisório vai armazenar justamente o nome das colunas
posterior ao ambiente global. Então, isso pode gerar muito facilmente conflitos de nomes de objetos. Pois bem, sem entrar tanto em detalhes com isso, voltando aqui à condição de pacote, percebemos que quando nós usarmos alguma função do pacote paralelo, o que é que vai acontecer? Nós vamos usar a linha de comando no ambiente global, né? Essas ligações, essas linhas de comando serão executadas e armazenadas no ambiente global, mas quando eu chamar alguma função e ela não estiver no ambiente global, o primeiro ambiente posterior ao ambiente global, ou seja, o ambiente pai ou superior ao ambiente global que será procurado, será o ambiente paralelo. O pacote, quer dizer, o ambiente de pacote paralelo. Então, sempre quando a gente anexa um pacote, isto é, carrega e anexa, o insere ao ambiente de busca, ele sempre será o ambiente pai do ambiente global. Isso tem que estar claro. Fazem aí como exercício alguns testes e carreguem alguns pacotes para vocês visualizarem como isso de fato ocorrerá. Se eu carregasse e anexasse outro pacote, então o que era que iria acontecer? Ele seria o ambiente pai do ambiente global. E aí eu teria como terceiro ambiente o ambiente paralelo, e assim sucessivamente. À medida que eu fosse anexando mais pacotes, e o último era o que seria o ambiente pai do ambiente global. Então, isso é que é o ambiente de pacote. O que é que vai acontecer? Essas cópias que existirão aqui das ligações é o que vai fazer eu não precisar, quando eu utilizar alguma função ou objeto desse pacote paralelo, eu precisar estar referenciando o pacote. Eu simplesmente digito a função e o caminho de busca irá se prontificar de procurar essas funções, justamente que ele vai encontrar no ambiente de pacote do referido pacote para esta função. Tudo bem? Beleza. Feito isso, a gente vai agora entender o que é que significa o ambiente namespace. Então, o ambiente namespace é o ambiente cujas funções e objetos que existem internamente a uma função é o que faz com que não haja conflitos com outras funções. Vamos ver o que é que nós estamos querendo falar. Aqui, inicialmente, perceba que pelo escopo léxico que nós temos, eu criei aqui uma função chamada aux e não defino argumento nenhum para essa função. Simplesmente aqui internamente eu chamo a função return e que ela me mostre o objeto associado ao nome y. Vamos dizer então ao objeto y. Então, quando eu chamo a função aux, o que é que ela vai fazer? O ambiente de execução dessa função aux, ela é temporariamente criada e ela não vai ter nome nenhum y associado com algum objeto nesse ambiente. Ela vai então procurar no ambiente de chamada, que nesse caso é justamente o ambiente envolvente da função aux, que é o ambiente global. E nesse caso vai ver que o objeto associado com y é o valor 2. E aí ele printa para mim o valor 2. Então você poderia pensar o seguinte. Vamos aqui. Aqui eu criei um objeto, um vetor de comprimento 3, e o nome x se associa a ele, assim como também eu criei um nome var associado a um caractere chamado de valor nada. Aí, o que é que acontece? Propositalmente, eu tenho uma função no pacote stats e que essa função é chamada sd. Perceba que internamente, no corpo dessa função, existe uma outra função chamada var. E que o que é que significa sd? Sd nada mais é do que o desvio padrão. Então, ele vai pegar esse conjunto de valores aqui e vai calcular o desvio padrão. Esse desvio padrão é o desvio padrão amostral. Aí, nesse caso aqui, internamente, o que é que ele vai fazer? Ele está usando aqui uma função sqrt, que é a raiz quadrada, e vai aplicar a raiz quadrada justamente numa função var.
essa função var é justamente aquela função que calcula a variância de um conjunto de valores, a variância amostral. Pois bem, o que era que nós poderíamos pensar quando nós chamássemos aqui no ambiente global essa função SD? A gente poderia pensar que quando, da mesma forma como aconteceu aqui, nós não encontramos y, ela foi procurar justamente no ambiente de chamada se existia algum objeto associado com esse nome y. Aqui nesse caso, o que é que vai acontecer de modo similar? Como isso aqui é uma função, ela não acha no ambiente de execução da função SD, então ela vai procurar justamente no ambiente de chamada, que ela iria procurar justamente esse nome aqui, var, que iria me resultar em nada. Então, possivelmente, na hora de eu executar isso daqui, ele poderia me retornar um erro, porque isso aqui não seria uma função, né? Mas simplesmente é um objeto que é um vetor do tipo caractere. Beleza. Mas quando eu vou executar a função SD, o que é que vai acontecer? Ele justamente calculou de forma correta, pegou esse vetor e calculou de forma correta o conjunto de valores, calculou a variância, tirou sua raiz e o resultado foi igual a 1. Percebamos, por que que ele não foi atrás do nome var que está associado a string nada? Por que que ele foi atrás da função? Existem algumas coisas. Primeiro, no ambiente R, quando nós percebemos como um dos princípios que tudo no R é uma chamada de função, por questão de, vamos dizer assim, prioridade, sempre os objetos em termos de preferência vai ser sempre dado, em termos de objeto, a objetos do tipo closure, ou seja, do tipo função, ou funções primitivas, ou closure, ou funções primitivas, do que é que seja, né? Mas dará preferência às funções. Mas a questão não é só essa. Se isso aqui não ocorresse, por que que mesmo assim o resultado ainda seria igual a 1? Justamente por causa do ambiente namespace. O que é que acontece aqui? Perceba aqui no final que eu vou criar uma função var, em que essa função var, aqui nesse caso agora, veja a diferença. Eu vou criar uma função justamente em que o nome dessa função será var e o resultado dela será nada. Aí o que foi que eu fiz? Por teste, eu criei uma outra função chamada aux2, e aqui em aux2 eu simplesmente pego o var de x e peço o return. Esse var de x, o resultado dele eu vou armazenar em var, no caso, né? E eu peço o return de var. Quando eu uso a função aux2 de x, ele não calculou para mim a variância desse conjunto de valores, mas ele justamente pegou essa função var, que eu criei no ambiente global. Aí você pergunta, por que que aqui no SD de x ele pegou o var, que é justamente a variância, a função que calcula a variância que está no pacote stats, e não pegou justamente a variância que está no ambiente global? Aí você poderia se perguntar, quando nós vamos observar aqui em termos do ambiente de busca, na realidade do caminho de busca, o primeiro ambiente que o R iria teoricamente procurar pela função seria o ambiente global. O ambiente stats aqui, com o carregamento do ambiente paralelo, seria o terceiro a ser procurado, caso eu não encontrasse esse nome var aqui ligado a algum objeto aqui no ambiente paralelo. Aí, o seguinte, o SD, teoricamente, se eu criei aquela função, ela deveria ter sido acionada aqui antes de ter ido na busca do pacote stats. Aí, o que é que vem acontecer aqui? Por que que o aux2
ele justamente achou essa função e não achou a função var do pacote stats. Por que que o SD, quando foi acionado, esse var que ele encontrou aqui, por que que ele não encontrou? Por que que ele não encontrou, mesmo que eu carregasse essa função, por que que ele não encontraria essa função, mas encontraria justamente aquela função correta, o var que calcula a variância do pacote stats? É justamente por causa do ambiente namespace. Como é que nós vamos entender isso daqui? Vamos para a ilustração. Eu vou tentar aumentar aqui e não sei se eu consigo. Eu vou tentar diminuir para a gente poder entender. Bem, aqui nós estamos com o ambiente global. Aqui nós estamos com o ambiente global. No ambiente global, eu tenho o objeto que se associa, o nome x que se associa a um vetor de comprimento 3. Eu tenho aquela função var criada, vamos pensar assim. E aí eu vou executar justamente a função sd. Perceba comigo, a função sd, ela não existe no ambiente global. Então, o que era que iria acontecer? O ambiente global, como não existe essa função sd, ela vai procurar num ambiente superior. Supomos aqui nessa situação que eu não tenha carregado o pacote paralelo. Então, se eu não carreguei o pacote paralelo, o próximo ambiente a ser procurado seria o ambiente de pacote stats. Lá no ambiente de pacote stats, existe essa função sd, em que essa função sd ela calcula o desvio padrão. Internamente a essa função sd é onde existe a chamada de função da função var. Aí o que é que vai acontecer? Por que é que essa função var não vai ser chamada aquela que foi criada no ambiente global e ela vai chamar a função var do pacote stats? Ocorre o seguinte, é justamente aqui nessa situação, quando ele chega no pacote stats, que encontra a função sd, nesse pacote stats, como nós falamos anteriormente, ele é como se fosse uma cópia em que as mesmas ligações que existem no pacote stats existem no ambiente namespace stats desse pacote. No caso, namespace do pacote. No caso, o pacote stats. Aí, o que é que vai acontecer? Bem, como nós falamos anteriormente, todos as ligações, as funções criadas no pacote, bem como as importações, essas ligações, elas estarão aqui. Se elas não estiverem aqui, a importação, perceba que o próximo ambiente a ser procurado é justamente o imports. É onde estão as ligações em que nós precisamos de funções que nós não implementamos no nosso pacote, mas estão em outros pacotes. Então, perceba, nesse caminho, o var aqui no namespace ele já foi encontrado. E não é o var que foi criado no ambiente global, mas é o var que foi desenvolvido nesse próprio pacote. Então, esse var aqui é justamente o var que calcula a variância. Então, o que é que vai acontecer? Existe uma hierarquia que quando eu tenho uma função dentro de um pacote em que eu chamo ela no ambiente global, a busca das funções internas a esta função no pacote, ela vai ser procurada primeiro no ambiente namespace. Então, esse ambiente, esse package states aqui, que é o ambiente de pacote, será o primeiro mecanismo em que, uma vez chamada no ambiente global, não vai ser encontrada essa função, ela vai para o ambiente de pacote. No pacote é onde existe essa função.
nesse momento, eu sei que as mesmas ligações que estão aqui, elas estão também no ambiente namespace desse pacote. E aí é onde o ambiente entra em ação. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai procurar por todas as ligações internas que existem e que o desenvolvedor justamente precisou dessas funções, ou criou, ou importou, e que elas serão executadas. Não encontrada aqui nesse namespace, que é onde nós desenvolvemos as nossas funções, que sejam exportadas ou internas, elas serão procuradas aqui. Não encontradas, nós vamos para o próximo ambiente, que é justamente o ambiente onde tem as ligações em que nós temos funções externas ao pacote que nós estamos precisando lá dentro. Nesse caso, se ainda assim nós não encontrarmos, nós vamos procurar no namespace do pacote base, em que nós temos funções básicas que são muito comuns e muito provavelmente tudo que você escrever com linha de comando, você estará precisando de alguma função direto ou indiretamente do pacote base. E aí, por fim, se em todos esses ambientes, se você não tiver desenvolvido e que não houver no pacote base, aí sim o caminho de busca é que vai entrar em ação e que inicialmente vai ser buscado no ambiente global. Então, se eu tivesse chamado essa função var aqui no ambiente namespace, se eu utilizasse essa função var aqui, primeiro, eu teria que não ter encontrado esses nomes, essas ligações, no ambiente namespace, no ambiente de importação e no ambiente de do pacote base, no namespace do pacote base, para que daí eu entrasse no ambiente global. Então, é dessa forma que as funções que nós criamos aqui, mesmo que elas tenham os mesmos nomes daquelas funções que nós vamos precisar internamente, as funções desenvolvidas, que não haja um conflito. Por quê? Por causa do ambiente namespace. Ele justamente vai procurar pelas ligações que estão internas que o programador queria que fossem aquelas. Mesmo que no ambiente global existam funções ou objetos com o mesmo nome, o namespace não deixará com que essas funções entrassem em conflitos. Ou ainda mais, eu poderia também ter essa função var que foi desenvolvida em um outro pacote. Como é que essas duas funções, se elas estivessem anexadas ao ambiente, ao caminho de busca, como é que elas não entrariam em conflitos? Elas não entrariam em conflito porque justamente o ambiente namespace entraria em ação. É claro que em algumas outras situações, mesmo com todas essas defesas que o ambiente R faz, ainda podemos ter problemas devido ao caminho de busca quanto à procura de funções. Perceba, se você carrega, se você tem duas funções em pacotes diferentes que têm mesmo nome, dependendo da forma da ordem de anexação ao caminho de busca, pode ser que o R vá primeiro procurar em um ambiente do que em outro, e aí pode-se gerar conflito. Mas isso a gente deixa para o material escrito para vocês consolidarem todos esses conhecimentos que nós passamos aqui sobre ambientes em pacotes. É isso que nós queríamos conversar com vocês. Um abraço e até a próxima.